ações das Americanas caíram mais de 90% nos últimos dias. Então, vocês pediram e vamos responder a pergunta: é hora de comprar ações das Americanas? Muito prazer, eu sou Cleide Rodrigues, analista CNPI e especialista em ações aqui no canal Economia. Primeiramente, vamos conhecer rapidamente um pouco da história das lojas americanas. A história das lojas americanas começa em 1929, quando um grupo de americanos decidiu replicar um modelo de negócio que já existia nos Estados Unidos, que eram lojas que vendiam produtos a preços mais baixos, inferiores a $1. Então, a primeira loja Americanas foi fundada no Rio de Janeiro em 1929, com o objetivo de atender o público com salários mais modestos, com preços mais baixos e com vários tipos de mercadoria. Inclusive, o slogan utilizado pelas lojas americanas naquela época era "nada além de R$2.000". O fato é que a ideia dos americanos deu muito certo e as lojas americanas foi se expandindo Brasil afora. Há alguns marcos importantes na história da empresa que valem ser destacados, você vai conhecer agora. Como em 1940, que foi quando as ações das lojas americanas começaram a ser negociadas em bolsa de valores. Em 1982, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, donos da 3G Capital e atualmente estão entre as pessoas mais ricas do Brasil, assumem como controladores das lojas americanas e exerceram a função de controladores da empresa até 2021, quando aconteceu uma reestruturação societária na empresa. Os donos da 3G seguem sendo os maiores acionistas individuais das americanas até hoje, com 30% de participação. Inclusive, declararam recentemente que não tinham conhecimento das inconsistências contábeis que levou a empresa à crise atual e que eu vou te explicar o que são essas inconsistências contábeis daqui a pouco. Então, continuando, em novembro de 1999, foi outro marco importante na história da empresa, porque foi quando começou a vender os seus produtos na internet, através do site americanas.com e o Submarino. Já em 2005, as lojas americanas adquiriram o site de comércio eletrônico Shoptime. Em 2006, foi a vez da criação da B2W, com o objetivo de se tornar líder no e-commerce brasileiro. Nasceu com a fusão, resultado importante das marcas americanas.com, Submarino e Shoptime, separando assim o resultado das lojas físicas e das lojas digitais das lojas americanas. Mas, em julho de 2021, as lojas americanas e a B2W fizeram a fusão e passou a se chamar Americanas SA, com o objetivo de criar uma holding integrada entre o físico e o digital. Foi quando os donos da 3G reduziram a sua participação na empresa de 53% para os atuais 30% e deixaram de ser os controladores das lojas americanas. Com isso, as Americanas SA nascem em um novo formato de corporation, que são empresas que não possuem um sócio controlador. Então, a B2W, que era negociada na Bolsa de Valores pelo código BTOW3, e as lojas americanas, que era negociada pelo código LAME3 e LAME4, com a fusão, passaram a ser negociadas por um único código, AMER3. Agora, vamos entender por que as ações das lojas americanas caíram mais de 90% nos últimos dias. Mas antes, se você gosta de vídeo de análise de empresa, se inscreve no canal e acione as notificações para não perder nenhum vídeo novo, combinado? Na sexta-feira, dia 19 de agosto, as americanas, após o fechamento de mercado, anunciaram o Sérgio Rial seria o novo presidente da empresa em 2023. Isso trouxe um otimismo generalizado sobre o futuro da empresa, porque o Rial tem uma grande experiência como executivo em diferentes setores, inclusive de 2016 a 2021 foi presidente executivo do Banco Santander.
Com isso, no primeiro dia útil de negociação na Bolsa de Valores, após essa notícia, que foi no dia 22 de agosto de 2022, as ações das Americanas subiram 22%. Em apenas 3 meses, chegaram a subir 58%, mesmo a empresa mostrando alguns indicadores fundamentalistas desfavoráveis já naquela ocasião. Por isso, mesmo com todo esse otimismo, nunca recomendamos ações da empresa em nossa série MW Ações, porque utilizamos critérios rigorosos, onde selecionamos somente as melhores ações para você investir. No dia 11 de janeiro de 2023, a empresa soltou um fato relevante informando que houve inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais na conta de fornecedores em seu balanço. E também anunciou a renúncia imediata nesse dia do presidente Sérgio Rial e do diretor com investidores. Mas acredito que você queira saber de uma forma bem simples o que seriam essas inconsistências contábeis, não é mesmo? A Americanas, ela comprava dos seus fornecedores, que são as empresas, que ela comprava os seus produtos para revender para pessoas como eu e você, em suas lojas. E ela negociava um prazo para pagar esses fornecedores. Até aí, tudo certo. Mas o grande problema é que a Americanas estava pegando dinheiro emprestado com os bancos para antecipar o pagamento para esses fornecedores. Uma operação chamada no mercado como risco sacado. E até aí, tudo bem também, porque muitas empresas, principalmente de varejo, fazem isso para conseguir liberar mais crédito de forma rápida junto aos fornecedores e assim conseguir comprar mais. O grande problema é que, ao invés das lojas americanas identificar esse valor em empréstimos e juros pagos como despesa financeira no seu balanço, uma vez que ela estava pegando dinheiro emprestado com os bancos para antecipar para os fornecedores, portanto passaria ali, é uma dívida bancária, ela estava identificando esse lançamento na conta de fornecedores e os juros como redução na conta de fornecedores. Segundo essa reportagem divulgada pela Bloomberg, com base em um relatório feito pelo Citi no dia 16 de janeiro, os bancos com maior exposição na sua carteira de crédito à dívida das lojas americanas seriam Bradesco, Santander, Itaú e BTG. Mas fique tranquilo que o impacto de uma possível inadimplência da Americanas no lucro líquido desses bancos não seriam suficientes para abalar a solidez dessas instituições. Então, no dia 19 de janeiro, as Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial quando as dívidas da empresa são negociadas com os credores com acompanhamento da justiça. E o juízo determinou que o Grupo Americanas apresente um plano de recuperação no prazo de 60 dias a partir do dia 19 de janeiro, que ainda será submetido à aprovação na Assembleia de Acionistas da empresa. E a situação ainda ficou mais crítica porque os até então 20 bilhões viraram 43 bilhões, que foi a soma total dos créditos listados nos documentos protocolados com o pedido de recuperação das Americanas no dia 19 de janeiro. As ações da empresa continuam sendo negociadas na Bolsa de Valores, mas foram retiradas de todos os índices que ela fazia parte, inclusive do índice Bovespa a partir de então. Com tudo isso, as ações das Americanas registraram uma queda em menos de 10 dias, do dia 11 de janeiro ao dia 20 de janeiro, de mais de 93%. Agora, vamos conhecer alguns indicadores fundamentalistas da Americanas, mas antes, se você está gostando desse vídeo, deixa o like aí pra gente saber, hein? Para uma carteira previdenciária pensando em viver de renda no longo prazo, é importante entender se a empresa possui consistência em seu pagamento de dividendos. Portanto, mesmo observando que em 2022 a empresa tenha pagado fortes dividendos e foi algo pontual, como a gente pode observar nos anos anteriores, nunca existiu uma consistência no pagamento de dividendos da empresa. Então, dividend yield, 0 ponto para Americanas. Já o PL, que é o preço-lucro por ação, nos mostra em quanto tempo, se a empresa distribuísse todo o seu lucro líquido ao seu acionista, eles teriam seu dinheiro de volta. Só para você ter uma ideia, se dividirmos o lucro das Americanas
Pelas ações, chegaríamos aí a 0,05, equivalente a 5 centavos. Se dividirmos esses 5 centavos pelo preço que as americanas estavam antes de tudo isso acontecer, no caso R$12, chegaríamos à conclusão que a empresa apresentava um múltiplo preço-lucro por ação de 240 vezes. Ou seja, se a empresa fosse distribuir todo o seu lucro aos seus acionistas, naquela época já demoraria 240 anos para terem o seu dinheiro de volta, o que tempo demais. Atualmente, como o preço da ação caiu mais de 90%, considerando a cotação do dia 20 de janeiro, quando as ações das americanas fecharam a 71 centavos, o PL estaria em 14 vezes, dentro de um PL considerado ainda aceitável. Mas, pelo histórico de PL, 0 pontos para americanas. O indicador de eficiência que eu gosto bastante de olhar é a margem líquida, porque nos mostra a cada R$100 que entra na empresa, quanto que resta de lucro líquido. Empresas com margem líquida acima de 10%, na minha visão, são interessantes. Como podemos observar, a margem líquida das americanas está em 0,1%. Então, margem líquida, 0 ponto para americanas. Agora, vamos para o indicador de endividamento das americanas. Mas antes, se você gosta de vídeo de análise de empresa, já deixa nos comentários o nome da próxima empresa que você quer que eu fale para você. O indicador dívida líquida barra EBITDA nos mostra em quanto tempo, se a empresa utilizasse o seu caixa operacional, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas. Empresas que apresentam esse indicador em até 3 vezes, consideramos que o endividamento é saudável. Como podemos observar, no último balanço das americanas, até 30 de setembro já apresentava o indicador dívida líquida barra EBITDA em 3,9 vezes, que já é considerado acima do saudável. Mas, se considerarmos a dívida informada pela Americanas quando solicitou a recuperação judicial de 43 bilhões, esse indicador passaria a 13 vezes, ou seja, a Americanas demoraria por volta de 13 anos para pagar todos os seus credores, utilizando apenas o seu caixa operacional. Inclusive, esse pode ser um dos motivos pelos quais a empresa utilizou as inconsistências contábeis e estava lançando as dívidas bancárias como débito com fornecedores, porque a empresa com esse grau de endividamento não seria bem vista pelo mercado e, consequentemente, teriam poucos interessados em comprar ou negociar as ações da empresa. Portanto, dívida líquida barra EBITDA, 0 ponto para Americanas. Já o ROI nos mostra a rentabilidade que a empresa está conseguindo utilizando o dinheiro do acionista. A cada R$100 investido pelo acionista, quantos por cento ele consegue em forma de lucro líquido? Uma empresa lucrativa, ela tem um ROI geralmente acima de 10%. E o ROI da Americanas está em 0,2%. Portanto, ROI 0 ponto para Americanas. O fato é que sabemos que muitas pessoas ficam tentadas a comprar ações de empresas quando entram em recuperação judicial, porque aparentemente ficam muito baratas. Mas é importante você saber que o barato pode sair muito caro para você no futuro. E investir em empresas que entram em recuperação judicial é uma aposta, porque quando a empresa entra em recuperação judicial, pode ser que ela consiga seguir o plano de recuperação e saia da situação depois de alguns anos. Isso é uma coisa que leva tempo. Mas também pode ser que a empresa não consiga cumprir o plano de recuperação e entre com pedido de falência. E nesse caso, geralmente, os acionistas da empresa perdem todo o valor investido. Então, cuidado! Agora, se você quer saber as 10 ações que eu escolhi a dedo e que na minha visão são as 10 melhores empresas da Bolsa de Valores para você investir, assine agora mesmo a série MW Ações. Você terá acesso a uma carteira recomendada. Além disso, terá acesso ao nosso grupo de Telegram exclusivo aos assinantes da série MW Ações e ficará muito bem informado com as principais notícias de mercado. Ainda receberá relatórios quinzenais, vai participar de um Tira Dúvida quinzenal online ao vivo comigo e ainda receberá como bônus o curso Start Ações, com 13 aulas incríveis para os investidores iniciantes na Bolsa de Valores
e um e-book muito especial. Assine agora mesmo a série MW Ações. O link está na descrição desse vídeo. Até a próxima!